Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 19 de agosto de 2025. Eu comunico que foram apresentados à comissão os seguintes documentos. Aviso 691 de 2025, Tribunal de Contas da União, que trata de representação oferecida pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração, Audipetróleo do TCU, relatando irregularidades em curso na Agência Nacional de Mineração, ANM, relacionados à outorga e fiscalização de títulos minerários no regime de permissão de lavra garimpeira, regime PLG. Aviso 696 de 2025, do Tribunal de Contas da União, que trata de solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo ofício 2 de 2025, CI, Presidência, de 11 de 3 de 2025, requerendo a realização de ato de fiscalização e controle a respeito do procedimento licitatório de concessão da rodovia BR-364. Os documentos nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado, estarão disponíveis para consulta no site da comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação nesse período. Comunico ainda o arquivamento dos documentos que tiveram seu prazo de consulta encerrado. A presente reunião está dividida em duas partes. Primeiro, leitura do relatório do indicado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, conforme nós já havíamos anunciado na semana passada, e também, na sequência, sabatina dos indicados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Hoje nós teremos reuniões agora pela manhã. Vamos tentar exaurir os nomes que estão, nesse momento, já compondo a mesa conosco. Na parte da tarde, nós faremos uma segunda rodada de sabatinas também. E amanhã nós temos previsão para 2 reuniões para tentar esgotar todos os nomes que foram indicados, né, às agências reguladoras, sob a responsabilidade do processo sabatinatório da Comissão de Infraestrutura. Pelo menos na reunião pela manhã a gente consegue fazer com tranquilidade. Aí a segunda reunião vai depender, né, da extensão, né, dos senadores no processo de sabatina, os questionamentos, as ponderações todas. Mas eu penso que se a gente... Semana passada havíamos colocado aqui em discussão a questão da conselho ou administração direta. O outro artigo, ele vai dizer que não pode indicar se tiver compondo quadros, né, como membro, como conselheiro ou de outra natureza. Então nós temos aqui uma situação que precisa ser enfrentada com relação a esse: é vedado indicar. Se é vedado indicar, a gente precisa delimitar aqui a questão temporal. O que é a indicação? A indicação é o simples ato administrativo em que o Ministério coloca no sistema, manda a presidência faz essa indicação ao Senado Federal, a agência passando pelo Senado Federal, ou ele é um ato composto e vinculado? A interpretação que nós estamos adotando é de que essa indicação ele é um ato composto e vinculado, porque ele não se completa apenas com o ato administrativo inicial da Presidência da República em fazer a indicação. Ele tem o seu caminho, ele tem o seu exaurimento, né, com a participação do Senado Federal. E aí fica o ponto. Essa desincompatibilização deve ser observada no momento em que se inaugura o processo de indicação ou no seu final? E se no seu final, em que momento há o exaurimento do processo de indicação? Porque se ele é um ato composto e vinculado, ele tem um começo e tem um final.
Ele tem um começo que nasce lá no Ministério de Origem, que vai ter um segundo passo junto aos órgãos burocráticos da Presidência da República, de verificação de documentação, para o ato do presidente, fazendo o despacho para o Senado Federal. Mas, e quando vem para o Senado Federal? Quando esse ato é concluído? Em que momento há o exaurimento do processo de indicação? Porque depois da indicação vem o ato de nomeação, há um decreto de nomeação. E se não fosse necessário essa cautela, né, de é vedado indicar, pendentes essas desincompatibilizações, desnecessário seria o artigo 8º-A. Então, se ele existe, logo, ele deve ser observado. E aí, nós fizemos uma ponderação com o conjunto dos senadores que estavam aqui antes de iniciarmos os trabalhos, em cima desse ponto, para adotar um critério de razoabilidade. Ouvindo os colegas, nós chegamos a uma conclusão, e aqui quero agradecer ao senador Espiridião Amin, que por todos nós houve a concordância de que seria a melhor alternativa para cumprir a lei, não expor os indicados a uma situação, de repente, de prejuízo, e não só o indicado, mas aqueles órgãos onde eles estão atuando também. A gente adotar uma medida em que se cumprisse a lei, mas que não criasse entraves desnecessários fora de tempo. Então, fica da seguinte forma: o ato de indicação, ele completa os seus efeitos, ele tem a consumação dos seus efeitos, usando uma palavra do senador Espiridião Amin, ele tem a consumação dos seus efeitos com a aprovação no plenário do Senado Federal. Por quê? Porque se a indicação é inaugurada pela Presidência da República e não há a aprovação no âmbito do Senado Federal, portanto, não há a completude, não há a confirmação da indicação. Ela só se completa, ela só se consuma com a aprovação no plenário do Senado Federal. E por que não fazer antes da votação em plenário, como eu até sugeri na sessão passada? E aí a voz corrente dos senadores foi: mas se esse candidato fez a desincompatibilização antes da votação em plenário e por alguma razão o seu nome não foi aprovado, ele não tem o nome aprovado ali e fica depois ainda fora do espaço de atuação que ele tinha antes. Então, seria algo... Então, aí, adotando aqui uma lógica de razoabilidade, de bom senso, né, e de proveito do ato administrativo, sem impor qualquer prejuízo à administração pública ou ao indicado, fica dessa forma. Portanto, a limitação do artigo 8º-A se aplica claramente, e aqui, para aqueles que têm dúvida em relação a se essa aplicação vai apenas em relação àquelas empresas, entidades que estarão sob a regência da regulação, sobre que será um órgão regulado, ou se essa interpretação é extensiva, a definição tomada pela consultoria e submetida previamente aqui aos colegas é o seguinte: a limitação do artigo 8º-A se aplica claramente aos dirigentes de entidades públicas ou privadas sob regulação da agência, bem como sobre membros de conselhos que representam interesses dessas entidades. Contudo, a desincompatibilização pode ocorrer até o fim do processo de indicação. E o fim, a consumação do processo de indicação, é com a aprovação do plenário do Senado Federal. Posteriormente a isso, há um ato do Senado Federal, da mesa do Senado Federal, que encaminha as mensagens aprovadas à Presidência da República. Essa mensagem daqueles que foram aprovados e que têm pendências, essa pendência tem que ser sanada, e aí eu acho que a Secretaria-Geral da Mesa, depois, no entendimento com a comissão, talvez estabeleça um prazo, né, de 24 horas, 12 horas, enfim, aí nós vamos estabelecer isso com a Secretaria-Geral da Mesa depois, mas eu penso que pelo menos 24 horas para que, uma vez aprovado o nome, ele possa juntar a comprovação da desincompatibilização sob pena do nome não ser enviado à Presidência
da República. Eu indago aos colegas senadores se o que expus está de acordo com o que nós... Perfeito, presidente. Resumindo, isso evita, isso previne. O senador Espiridino, a mim, como mais experiente aqui desta comissão, nos ajudou ali na condução dessa melhor solução para evitar que lá na frente, se porventura um indicado não passe, ele não tem esse prejuízo de já ter pedido a exoneração. Ou seja, ele não tem perigo de cair do cavalo e ainda pegar um coice. Essa frase o Amin não previu. É pena que ele estava no telefone e ele não lhe ouviu. Muito obrigado. Eu agradeço aos colegas e, portanto, vamos à pauta. O primeiro item da pauta é a mensagem número 53/2025, não terminativo, submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição, combinado com o parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, o nome do senhor Guilherme Tel Rodrigues da Rocha Sampaio para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, na vaga decorrente do término do mandato de Rafael Vitale Rodrigues. Autoria: Presidência da República.